Eu vou explicar para você as 10 sequelas que dão direito ao auxílio-acidente, ou que podem dar direito ao auxílio-acidente, né? Porque não quer dizer que você tem uma sequela que você vai receber o auxílio-acidente. Você sempre precisa provar a redução da capacidade para o trabalho. Mas eu vou trazer aqui as 10 sequelas, grupos ali de sequelas que normalmente as pessoas que recebem auxílio-acidente têm. Agora, vem a questão, como é que essa sequela repercute no seu trabalho, na sua profissão? Aí eu vou conversar aqui, vou detalhar cada um dessas 10 sequelas aqui. Bora lá? Primeiro tipo de sequela é no problema de visão. Então, um problema de visão, ele pode ser o mais normal, o mais comum, na verdade, é a visão monocular. Quando você sofre um acidente, você passa a ter visão monocular. Eu lembro de um caso em que um jovem, um jato de água, pegou no olho dele. Ele trabalhava numa usina e um jato, aquele jato de lavar água, sabe? Passou no olho dele, machucou, não sei, a retina em algum lugar, e ele passou então a ter uma visão muito ruim de um lado e outra visão boa, né, do outro lado, que ele não sofreu o acidente. Então ele tem ali um problema e o INSS disse que ele não tinha direito ao auxílio acidente. Eu entendo que ele tem direito ao auxílio acidente sim, porque ele não tem mais a visão periférica normal. A visão também de profundidade também foi levemente afetada. E a partir do momento que existe esse prejuízo para o trabalho dele, existe o direito de receber o auxílio acidente. Nesse caso aí, que eu acabei de dar o exemplo, ainda não chegou ao fim, tá? Ele ainda está recorrendo porque foi negado o direito dele, ainda está recorrendo e eu vou até o final para dar certo. Mas tem casos, por exemplo, de um trabalhador de uma fábrica de tijolos que estava andando de moto com a viseira aberta, entrou algum inseto ou alguma pedrinha e ele passou a ter visão monocular, está recebendo o auxílio acidente. Eu também sei de casos de pessoas que não usavam óculos, né, não usava nenhum tipo de lente de correção, e aí por conta do acidente teve uma redução drástica na capacidade de enxergar e passou a usar óculos, então ela necessita de adaptação. É claro que não foi um óculos normal, foi um óculos mais com um grau maior, e ela então passou a receber o auxílio acidente depois disso, por conta dessa situação. Agora, veja bem, esses exemplos que eu estou te dando não garantem que o seu caso vai dar certo. Por quê? O que importa é você ter a capacidade, junto com o teu advogado, de comprovar essa redução da capacidade de trabalho ou o prejuízo que você tem lá no seu trabalho por conta da sua sequela. Vamos analisando aqui mais sequelas que a gente vai conversando, eu vou te explicando melhor. É importante você ver todas as sequelas que tu vai aprender para o seu caso concreto aí. Problema de audição. Aqui nós temos uma exceção à regra. Aqui é uma exceção à regra. Por quê? Problema de visão, encurtamento, amputação, falta de força, todos esses problemas, eles não precisam ser relacionados ao trabalho, ou seja, não precisa ser um acidente de trabalho para você ter direito ao auxílio-acidente. Ele precisa, aliás, ser causado por um acidente. Um acidente, um evento instantâneo. Mas ele não precisa ser um acidente do trabalho. Porém, problema de audição precisa sim ser causado pelo acidente do trabalho. Se você tem um problema de audição causado por um acidente de moto, certo? Você, via de regra, não tem direito ao auxílio-acidente porque a lei fez o favor de dizer que problema de audição só quando é do trabalho, tá bom? Por que fizeram isso? Eu não sei. Eu só sei que está lá na lei e até hoje não tem uma decisão judicial, pelo menos eu ainda não tive, não encontrei, que mande afastar essa exclusão, tá? Então, problema de audição, casos que acontecem quando você sofre um acidente do trabalho, pancada no ouvido, mas o mais normal é quando você é exposto a ruídos excessivos, trabalhou em fábrica, ruídos acima do tolerante ali, do que o corpo tolera, e aí você acaba tendo um prejuízo na audição. Tá? Eu sei de casos de pessoas que teve uma baixa redução, ela escuta ainda, porém diminuiu um pouco, e deu certo o auxílio-acidente trabalhadora de fábrica. Sabe qual foi a dificuldade naquele caso? Provar que o problema de audição dessa pessoa, foi causado pelo trabalho. Essa foi a grande dificuldade. Porque o perito do juiz disse que não tinha base científica para afirmar que foi causado pelo trabalho. Como que foi resolvida essa questão? Foi juntado no processo judicial o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é um documento que comprova as condições do ambiente de trabalho. E nesse PPP, ela trabalhava numa fábrica e constava lá expressamente que ela trabalhava exposta ao ruído acima daquilo que era permitido por norma regulamentadora. Então, o juiz decidiu o seguinte, olha, por mais que o perito falou que não dá para garantir,
Mas como ela ficou exposta ao ruído, né, barulho, muito tempo, muito alto, então eu vou conceder o benefício para ela. Claro, o advogado aí fez total diferença, porque ele foi ágil em juntar o documento na hora certa e usar os argumentos certos para ganhar essa ação. A terceira sequela é a sequela no aparelho de fonação, sua capacidade de falar. Aqui não é muito normal ter auxílio-acidente concedido por problema na fala, e o normal aqui, problema na fala, é quando a pessoa tem uma doença ocupacional, pessoas que falam muito, professores, e desenvolvem problema na fala. Mas, eventualmente, você pode sofrer um acidente, ter algum tipo de trauma aqui, né? E, de repente, ter problema na fala. Tá joia? Qualquer prejuízo na capacidade de falar, até a gagueira, se você conseguir provar que a gagueira aconteceu por conta de um acidente, um trauma, né, causou essa situação que você não tinha antes, de repente, um vendedor, por exemplo, que falava fluidamente, agora passa a ter problema na capacidade de falar por conta que gagueja, né, tem esse problema, ele pode, de repente, receber auxílio acidente. Claro, pessoal, precisa comprovar que foi desencadeado por conta de um acidente, ok? Ok? Presta atenção nisso, senão não tem direito ao auxílio-acidente. Vamos para a quarta sequela, prejuízo estético. Gustavo, problema estético da direito ao auxílio-acidente não é comum, não é normal, tá? Não é normal, mas pegar um caso vendedor, né? Vendedor de casa de luxo, vendedor alto padrão que eles chamam. Imagina um vendedor ou vendedora que, de repente, passa a ter uma cicatriz no rosto, uma cicatriz significativa, que, infelizmente, as pessoas começam a preferir outros vendedores do que aquele ali. O vendedor de loja também, ou uma modelo, ou, enfim, alguma profissão assim. Pode sim receber auxílio-acidente, só que veja bem, tua profissão precisa exigir ou precisa ser prejudicada por conta dessa cicatriz, tá bom? Mais uma vez, o trabalho do advogado alinhado ao que você sabe explicar faz total a diferença. Ainda não tive casos concedidos aqui no meu escritório, pelo menos não por conta de prejuízo estético. Mas, claro, a gente estuda a lei, estuda tudo para dar conta mesmo daqueles casos que a gente ainda não fez, tá bom? De resto aqui, tudo já vi acontecer na prática. Vocês estão vendo, olhando aqui pro lado aqui, é porque eu estou com aqui, ó, até mostrar para vocês, esse quadro, que é o quadro do anexo do INSS. Na verdade, é um anexo 3 do Decreto 3048 de 99. E aqui ele tem o quadro 1, problema de visão e tal, são todos os tipos de sequela. Então, eu estou me referindo com base nele, porque ele cobre praticamente todo tipo de sequela, tá bom? Quinto tipo de sequela, esse é o mais comum para auxílio-acidente, são as amputações, tá? A amputação pode ser do dedo das mãos ou dos pés, ou pode ser até a amputação da própria mão, a amputação do pé, se infelizmente isso acontecer. O INSS, ele exige uma amputação mínima para dar direito ao auxílio-acidente. Então, por exemplo, ele quer que o polegar, o primeiro dedo aqui, seja amputado aqui, para você ter direito ao auxílio-acidente. Nessa parte do dedo aqui, ele quer que seja amputado aqui. Ou seja, se você perdeu a primeira falange, a falange distal, não é a primeira falange que fala, né? É a falange distal, falange medial e falange proximal. Se você perdeu a falange distal, normalmente o INSS nega. Só que na justiça a gente consegue reverter isso. Quais são os casos mais difíceis de amputação que eu acho, na minha opinião, aqui que eu já vi na prática? Eu vou até pegar a caneta aqui. Quando você tem amputação, aqui, ó, amputação parcial da falange distal. Esses casos aqui são os casos mais difíceis de você conseguir. Quando tem uma amputação aqui, né, você perde daqui para cima, até que é menos difícil de ganhar. Mas quando você tem uma amputação só dessa parte de cima do dedo, é bem difícil ganhar. Já vi caso dar certo, já vi caso dar errado, porque é bem complexo. Vai depender muito da sua profissão. Profissões que exigem um movimento fino das mãos são mais fáceis de você reconhecer a redução da capacidade para o trabalho. Profissões que não têm a necessidade de movimentos finos da mão são mais difíceis. É impossível? Não, são mais difíceis, tá bom? E aí você não pode se esquecer que a amputação do dedo do pé ou de algum dos dedos do pé pode impactar no seu equilíbrio, na sua capacidade de andar. Então, de repente, você teve uma amputação de alguma parte do dedo do pé ou alguma parte do pé, isso pode dar direito ao auxílio-acidente sim, tá bom? Desde que, claro, você consiga relacionar essa amputação com o prejuízo no seu corpo, com o prejuízo no seu trabalho, na sua capacidade de trabalhar na profissão na época do acidente. Sexto quadro, esse aqui eu acho que depois da amputação, ele é o mais comum. Na verdade, eu acho que esse sexto aqui, ele é mais comum até do que as amputações, que são os problemas nas articulações. Então, esse aqui, o cotovelo é uma articulação, aqui, punho, né, uma articulação, ombro, outra articulação. Aqui, ó, entre a coxa
aqui na parte da coxa e o quadril, que é um quadril, né? Joelho, tornozelo, tudo são articulações. Coluna, sabe? Coluna é uma grande articulação. Então, todos esses problemas que você tem na articulação, a probabilidade dele afetar a sua capacidade de trabalhar é muito, muito alta. Então, já vi muitos casos, problema aqui, ó, no punho, já vi muitos mesmo. Aqueles casos que tem pino e parafuso, normalmente eles afetam a articulação. Articulação e força, que é outra sequela que eu vou falar. Então, problema na articulação, bem comum dar direito ao auxílio-acidente, porque a maioria das profissões você vai precisar das articulações, tá bom? Como que você prova? O ideal é você ter algum exame que prova a limitação da articulação. Então, ó, deixa eu pegar esse exemplo aqui. Aqui, ó, tem 90 graus, né? Tem 90 graus aqui. Aqui tem 180, aqui tem 180 graus. Então, a partir do momento que você tem um movimento do ombro limitado, por exemplo, a 90 graus, você está dizendo na prática que perdeu esse movimento aqui, ó, daqui para cima. E isso, para a maioria das profissões, vai ter um prejuízo. Tá? Eu lembro de uma vendedora que ela tinha uma prateleira atrás dela, a vendedora balconista ali, porém ela tinha que pegar, acessar esses produtos na prateleira para mostrar ali para o cliente. E aí ela tem limitação no ombro e essa limitação no ombro dela deu auxílio-acidente porque ela tinha que ficar pegando escada para tudo ou pedindo para outro funcionário. É um exemplo aí real de caso de auxílio-acidente por limitação no ombro, tá bom? Vamos para o sexto quadro? Sexto quadro é encurtamento da perna. O encurtamento da perna, o INSS exige 4 centímetros de redução do tamanho de uma perna para outra para dar auxílio-acidente. Só que acontece o seguinte, às vezes você perdeu 3 centímetros e já é o suficiente para você ter que andar descompensado, andar marcha claudicante, na prática andar mancando, certo? E aí esse problema pode ser tanto no quadril, no joelho, tem várias possibilidades de acontecer o encurtamento, ou tem vários motivos de acontecer o encurtamento. Você tem que ficar atento para quê? Se sua mobilidade foi afetada, sua capacidade de andar foi afetada, então você tem que provar que a capacidade de andar afeta o seu trabalho. Às vezes você, por exemplo, trabalha numa fábrica bem grande, né, num parque industrial. E beleza, dentro da máquina ali que você trabalha, você até que trabalha sem andar muito. Mas por trabalhar em um parque industrial, você tem que chegar mais cedo, porque você tem que andar às vezes... 2 km dentro do parque industrial, ou 1 km dentro do parque industrial. E você tem que chegar mais cedo e você sai no horário, porém chega mais tarde. Enfim, tem algum problema ali, porque você tem que andar a longas distâncias. Pegou a questão aí? Eu tô falando que você vai ganhar? Não tô falando que você vai ganhar. Tô falando que você vai perder? Também não tô falando que você vai perder. Eu tô dizendo o seguinte, o advogado que for trabalhar no seu caso, ele tem que ter sabedoria, tem que estar ligado o que ele precisa provar dentro do seu processo. E ele tem que saber, ele tem que ter conhecimento, tem que ter experiência, porque às vezes o seu caso precisa ser bem explicado, senão o perito não entende, o juiz não entende, você perde o seu caso. Simples assim. Agora, quanto mais detalhes o advogado traz para dentro do processo, quanto mais bem informado ele faz o seu processo, assim, mais detalhado, primeiro, o advogado vai fazer a quesitação com detalhes e aumenta muito as chances do perito do juiz reconhecer a sua redução da capacidade de trabalho, que é o que eu quero. Eu, como advogado, quando eu entro com um processo, eu quero que o perito dê laudo positivo para mim ganhar o processo logo de cara. Eu não quero processo com laudo desfavorável, não. Agora, eu sei de uma coisa, eu faço de tudo para o laudo vir positivo. Se o laudo vier negativo, eu já tenho o plano B, eu já tenho estratégias para ganhar o processo mesmo com laudo desfavorável. Claro que vai ser bem mais difícil, mas eu não vou largar o processo só porque veio com laudo desfavorável. Eu tenho que entrar com o processo preparado para esse tipo de situação, tá? Vamos aqui para a oitava situação, oitava sequela, né? Redução de força ou da capacidade funcional. Esse aqui é um dos tipos de sequelas que é muito comum, porém difícil de provar. Então, força. Quando você tem uma limitação na articulação, naturalmente você acaba tendo um problema de força, porém, somado o problema de articulação, fica mais fácil de você ganhar o caso. Na verdade, não é que fica mais fácil, fica menos difícil, né? Agora, quando seu problema é só problema de força, vai ser difícil. Eu peço para os meus clientes um exame, e aí não é eu que peço, na verdade, eu peço para ele falar com o médico dele, para o médico dele pedir ou fazer o exame de nanômetro, acho que é o nome de nanômetro, que ele aperta para ver se calcula a força, tá? Muitos peritos não gostam desse exame, porque fala que o paciente consegue roubar nesses exames, tá? Mas aí o perito tem que provar que o cara tá roubando, não é? Não pode, presumir má fé. Má fé não se presume, má fé se prova. O que se presume é a boa fé, que a pessoa tá falando a verdade. Então, assim, na maioria dos casos, eu peço esse exame para provar a redução de força das mãos e peço pro perito do juiz
mostrar que você está mentindo. Porque eu não trabalho com cliente mentiroso, então o perito que se vire para provar que o meu cliente está mentindo. Agora, se ele não conseguir provar, ele não pode, então, só usar a palavra dele contra os meus clientes. É ou não é? O que você acha? Comenta aqui a tua opinião, que eu quero ver ela. O 9º tipo de sequela, pessoal, esses aqui são mais difíceis. Eu tenho esse tipo de sequela, mas não gera prejuízo. Olha só, problema no aparelho digestivo ou pulmonar. Então, eu sofri um acidente em 2014, perdi um pedaço do intestino numa cirurgia que fizeram, porque teve um trauma. Mas, graças a Deus, o pedaço do meu intestino que tiraram foi muito pequeno. Né? Foi muito pequeno e ele não afetou em nada a minha capacidade de absorver nutriente, a minha capacidade de processar o que você come certinho lá e fazer o número 2. Tá tudo normal, graças a Deus. Mas tiraram um pedaço do meu intestino, um pedacinho assim. Agora, tem pessoas, eu lembro, eu já conheci pessoas, já vi casos de pessoas que tirou 5 metros de intestino. Isso atrapalha a capacidade de absorver nutriente, a pessoa vai ficar, talvez, com a imunidade mais baixa, enfim, vai ter uma série de complicações, até a capacidade de defecar dela pode ser mais acelerada, isso pode gerar prejuízos, tá bom? Nesses casos, a pessoa pode sim receber auxílio acidente, porque vai ter um prejuízo. Agora, tem que ser causado por acidente, não se esqueça disso. Às vezes você tirou um pedaço do intestino por conta de um câncer, tá? Nesses casos, aí, a não ser que você tenha um câncer causado pelo trabalho, pela sua profissão, tá? Se não for esse o caso, você não vai ter direito ao auxílio acidente. Ou seja, um câncer ocupacional, um câncer causado pelo trabalho, dá direito ao auxílio acidente. Câncer que não for causado pelo trabalho, não dá direito. Fechou? E aí pode ser problema no aparelho respiratório, no seu pulmão. Eu ouvi agora uma pessoa perguntando, ela perdeu um rim num acidente, né? Nós temos 2 rins, e ela perdeu um, e ela queria saber se dava direito. Eu imagino que sim, tá? Porque a pessoa que tem só um rim, ela tem uma série de cuidados. Então, eu imagino que sim. Mas é claro, eu não perguntei a profissão dela, então não dá para mim trazer esse caso aqui para a gente conversar. Por último, caso muito comum, doenças do trabalho, doença ocupacional, doença profissional. As doenças do trabalho, elas são qualquer doença que foi causada ou agravada pelo trabalho. O que mais a gente vê são problemas por movimentos repetitivos, muito comum. Mas eu estava falando do câncer ali, o câncer também, para algumas profissões, né? Algumas profissões ali pode sim desenvolver câncer, tá, pessoal? Tá exposto a agentes nocivos ali, a causadores de câncer. Lembro daquelas telhas de amianto, né? As telhas de Eternit, elas mudaram a composição. Se vocês observarem as Eternites hoje, telha, né, de Eternit é a marca, né? Mas as telhas, aquelas telhas onduladas, elas são mais frágeis hoje. Por quê? Porque tirou amianto. O amianto causa câncer, por isso que tirou o amianto. Mas antigamente as telhas tinham amianto e elas causavam câncer. Então, trabalhadores de fábricas tinham esse problema por conta disso. E aí, de repente, o câncer pode deixar uma sequela, apesar da pessoa continuar trabalhando, ela tem essa sequela pode dar direito ao auxílio acidente. Mas os casos mais normais para auxílio acidente são os casos de lesão por esforços repetitivos, aí trabalhadores de fábrica, banco, tá? Doença ocupacional entra problema mental também. A gente tem um alto índice de pessoas com burnout, problema psicológico, problema mental, por conta de pressão no trabalho, pressão e assédio moral também. E isso, infelizmente, causa danos severos nas pessoas, deixam as pessoas sequeladas e isso pode dar direito ao auxílio acidente sim. Beleza? Essas foram as sequelas. Eu quero que você agora comente a sua sequela aqui, se você já recebe auxílio acidente, se você já deu entrada, ou se você está pensando em dar entrada, comenta aí que eu vou tentar responder pelo menos aquelas pessoas que ainda não deram entrada. Eu vou tentar responder todo mundo aqui a minha opinião, se eu acho que dá para a pessoa tentar ou acho que a pessoa não consegue, tá? Coloca aqui no comentário o máximo de detalhe e você me ajuda a eu responder o seu comentário. Nos vemos nesse outro vídeo aqui, onde eu falo o valor do auxílio acidente. Tá interessado? Deixa o comentário, se inscreve no canal, depois a gente se vê nesse outro vídeo aqui, onde eu falo qual o valor, explico melhor, né, qual o valor do auxílio acidente. Nos vemos lá, até a próxima.